Pessoal, lembrem que esses cards todos já estão no grupo de vocês ali no WhatsApp, né? Você já pode abrir agora, já dar uma olhadinha, acompanhar com o professor. Eu já fiz aí, me antecipei e coloquei tudo lá. Bom, outra parte que também é bobinha e vale cada segundo de estudo se chama oxirredução, que é uma parte muito boa e nunca foi difícil na URGS, à exceção de 2012. Então, oxirredução funciona de duas maneiras. A questão que tem caído com mais, assim, não posso lhes dizer ocorrência, é a questão, maior ocorrência, na verdade, perdão, de NOx. A URGS adora cálculo de NOx. Qual é o NOx do elemento tal? Como nós calculamos NOx? Mais 1, mais 2, menos 2, menos 1, mais 1, mais 2, menos 2, menos 1. Calcogênios e halogênios serão, respectivamente, menos 2 e menos 1, se forem os mais eletronegativos. Diz-se que é quando estiver no final da fórmula, não necessariamente. A URGS fez uma pegadinha justamente com relação a isso esse ano. Então é quando eles forem os mais negativos que eles terão esses valores. Professor, tem mais espaço no HD? Manda aí. Claro. Asa. Prata, zinco, alumínio. Se eu sou disléxico, não, querida, é didático, dica. Asa, prata mais 1, zinco mais 2, alumínio mais 3. Professor, pode mandar que inox eu garanto, tranquilo. Coluna 13, toda mais 3. Então nem lê. Se falou da 13, família do boro, é só marcar mais 3 que não tem variação. Então, mas eu li aqui que o galho tem. Isso é recente, não dá bola. Todos mais 3, sem maiores problemas. Ok? O hidrogênio, professor. Quando o hidrogênio está ligado a metais, ele é um ametal, então ele forma uma ligação iônica. Iônica é quando tem íons. Os ametais são ametais, ânions, A de ametais, A de ânions, e os metais formam os cátions. Portanto, nesse caso, o NOx do hidrogênio é menos 1. É o caso dos hidretos, URGS 2018, gerou problema. E o oxigênio pode ser menos 1 quando ele for uma coisinha chamada de peróxido. Mostrarei para vocês na sequência. Professor, como é que eu calculo o NOx? Com a regra do chiqueirinho. Em cima você coloca a carguinha fixa individual e embaixo total. Por exemplo, potássio, coluna 1 mais 1, como tem 1, mais 1. Oxigênio, coluna 16, menos 2, como tem 3, menos 6. Lá em cima você vê qual tem que ser o NOx total, porque a partícula pode ser um íon. Se for menos 3, tem que ser igual a menos 3. Se for mais 2, tem que ser igual a mais 2. Como é zero, é uma partícula neutra. Deste modo, você vai ter número somado a mais 1 e menos 6 para dar 0, mais 5. Eu não acredito que isso cai. Querido, caiu em 2018 e 2019, anos seguintes, ou consecutivos. Quer ver? Olha ali. Por favor, queridos, página de número 61, questão 12 da URGS. Sempre se equivoca, a gente sempre se equivoca quando começa a ler o enunciado da questão da URGS. Olha ali, a reação de Belousov, eu não estou nem aí para o Belousov. O professor lê, faz a gente evoluir pessoalmente, mas então tu faz assim. No domingo, você vai poder levar o caderno de prova embora. Aí você pega o de química, você senta numa tarde de sol e lê. Lê para enriquecer, para evoluir pessoalmente. Agora, na prova, você não vai fazer isso, porque você tem pouco tempo, e administre bem o tempo. Administrar o tempo é uma grande, grande estratégia. Bom, vamos lá, sem muita demagogia. Bromo menos 1, então já está te dando o NOx do bromo. Só com esse movimento você já riscou duas alternativas. Tá, e o bromato ali, qual é o NOx? Chiqueirinho neles. Menos 2, menos 6. Pergunta, tem alguma coisa aqui em cima? Tem, professor. Deve ser um erro de digitação. Não, querido. É a carga total da partícula. Menos 1. Tá, e daí? Então, qual é o número que somado a menos 6 dá menos 1? Deixa eu fazer minha báscara. Não precisa. Mais 5. Quantas alternativas tem menos 1 e mais 5? Aqui você vai marcar a resposta certa, a letra C. Não precisa nem fazer o resto. Segundos para você fazer essa questão. Olha só, mas eu não fui tão bem quanto eu imaginava na prova da URGS esse ano. Essa questão não estava lá. Estava lá. Às vezes, com distanciamento, a gente tem mais cautela, segurança para avaliar os nossos desempenhos. Né? Bom, professor, posso ir embora? Não, querido, a gente nem chegou na STEC ainda. Calma. Ó, reação de oxirredução é uma barbada. Agora, eles vão perguntar para você assim, ó, o que essa bolinha preta sofreu? O que essa bolinha roxa sofreu? Se você responder alguma coisa, você vai me machucar, assim, sabe, moralmente, de forma muito séria. Vou ficar triste mesmo. Porque o professor falou várias vezes para você que, ó,
Quem faz alguma coisa numa reação é o reagente. Reagente, agente. Agente, reagente. Produto é o fim, não é o meio, entende? Então, nunca você diz que um produto fez alguma coisa. Produto é a consequência. Quem oxida é quem oxidar, oxideu, oxidou o elétron. Quem recebe, reduz, é quem ganha o elétron. Lembrem que agente é sempre ao contrário, sempre ao contrário, sempre ao contrário. Quem sofre redução é o agente oxidante e quem sofre oxidação é o agente redutor. Dei algumas dicas de limpeza para vocês, falando do Vanish, que tem alto poder oxidante. Logo, se ele tem poder oxidante, é porque ele sofre redução. Tá? A pessoa da URGS adora um Veja Gold, adora uma limpeza pesada. Então, cobre reduziu o NOx, redução. Ferro aumentou o NOx, oxidação. Muito importante fazer essa, que a URGS adora oxirredução. Tudo bem, queridos? Beleza? Tá. Agora é o momento onde a gente vai entrar numa parte bem complicada da aula. Eu fiz um card totalmente novo, assim, inédito, para trazer tudo que você precisa saber sobre essa matéria que é bem chata, né? Mas, de novo, você tem liberdade para escolher. E, de fato, vai cair. Eu já estou antecipando isso para você. Vai cair. Então, 2 trabalhos. Você pode optar por ver ou não essa matéria. Se você quiser acompanhar, seria interessante, na página 25 você tem aqui o resumo dela no nosso livreto, principalmente a parte da tabela com os principais cátions e ânions que nós já marcamos, precisamos saber. Tá? Então vamos fazer aqui juntos Química Inorgânica, queridos. Qual é a abordagem da URGS? É a abordagem reacional. Vai, isso é trichato. Mas assim, ó, eu te prometo, vai estar aqui no quadro. Tudo bem? Comecemos assim. Existem 2 grandes trajetórias na tabela. A dos metais e a dos ametais. Os ametais vão para os ácidos e os metais para as bases. A química é cheia de dicotomias. Vamos acompanhar a trajetória de um simples metal. Metal. Quando o metal reage com oxigênio, primeiro, a URGS vai te perguntar como é que é o nome dessa reação. Você responde assim, ó, síntese. Esse é o nome dessa reação, tá? Então eu peço, por favor, que você lembre, reação de síntese. Vamos dar uma marcadinha ali. Deixa eu só pegar aqui, fechou, síntese. Beleza, tá? Ó, isso, claro, assim vai ficar bem fácil de ver. Bom, síntese, tá? Não esquece, super importante. Tá, professor, e o oposto de uma síntese? Lises do grego é quebra, análises, né? Análise. Então são 2 reações antagônicas. A síntese é quando você forma um composto, a análise é quando você quebra esse composto. Quando um metal reage com oxigênio, ele reage por síntese. Ele vai formar uma coisa chamada de óxido básico. O óxido básico é um grupo inorgânico, os óxidos, que consiste em compostos binários. Vou falar, difícil, professor. 2 elementos, queridos, onde um deles é sempre o oxigênio. Você faz a regrinha da tesoura, porque é um composto iônico, e aí você vai ter, ó, cálcio 2, oxigênio 2. Simplificou, CaO. Tá aí daí? Bom, esse aqui é o óxido de cálcio. Tá aí daí? Chamado de cal viva. A URGS adora esse nomezinho. Bom, o óxido de cálcio tem esse nome porque a regra de nomenclatura dos óxidos básicos é sempre a mesma. Começa-se com óxido e se termina com o nome do metal, de cálcio. Entretanto, na página de número 25, você tem uma tabela com os principais ânions que você tem. Por favor, e cátions também. Dê uma olhadinha ali. A gente viu e marcou 3 cátions essenciais, são eles: amônio, ferro, cobre. E mais um, se houver a possibilidade, que é o chumbo. Cobre, ferro e chumbo tem NOx variável. Então, veja, quando o NOx do ferro, por exemplo, é o menorzinho, é o mais 2, a gente chama de, lembra disso? Menoroso, ferroso. Ou então, se você não é adepto a sufixos, você pode colocar em números romanos o NOx no finalzinho. Quando o NOx dele é o maior, ou seja, o mais 3, a gente chama de maiorico, férrico. Ferrico para você que não é adepto à acentuação de proparoxítonos. Mas, enfim, dá para colocar também aqui o 3 para indicar isso. Então é muito fácil, óxidos básicos são bem simples.
Entretanto, tem um que é bem chatinho, que é o óxido ácido, feito pelos ametais. Quando um ametal reage com oxigênio, ele vai reagir por síntese também, e você vai fazer óxidos ácidos. Professor, mas e por que o nome é óxido ácido? Porque é o caminho do ametal. Ametal vai lá para o ácido. Ele tende a formar ácidos. Bom, como é que a gente chama esse óxido? Aí, como ele é muito plural, a fórmula é muito plural, você tem que indicar com prefixos a atomicidade de cada elemento. Então, como você tem 2 oxigênios, você chama de dióxido. De monocarbono, professor? Não, não se usa o mono. Mas se você tivesse 2 carbonos, dicarbono. Isso sim. Tá? Então, e daí, professor? Por que aquele é básico e esse é ácido? Tu vai enxergar agora. Óxidos básicos são assim chamados porque são óxidos que, ao reagirem com água, fazem o quê? Bases. Então, como é que eu vou fazer uma base? Ué, você sabe? Na base, o seu ânion é outro. Quem é meu ânion, professor? Segundo o Svan Arrhenius, é o hidróxido. Então, como é que eu monto isso aí? Com uma tesourinha. Passa 2 para lá, que nem o passinho, 2 para lá e 1 para cá. Feito. Fechou? Deu o quê? CaOH2. Como é que é o nome dessa base? Hidróxido do metal cálcio. Prontinho. Tá, não, e o nome vulgar, assim, que a gente usa em Canoas. Cal extinta, ou água de cal. Usamos em aula, fizemos uma experiência, lembra? Vocês ficaram assoprando um vidro para precipitar carbonato de cálcio. Até o menino na turma anterior teve quase um episódio de desmaio aqui, porque ele tinha pressão baixa, assoprou e quase foi falecer. Mas, enfim, né, ajudou bastante o aprendizado da turma, isso que importa. Então, voltando aqui, os óxidos ácidos que são de ametais são chamados assim por quê, queridos? Vamos lá. Porque quando eles reagem com água, eles formam ácidos. Então, como é que faz a equação? Essa é bem facinha, é só somar tudo. Então, o que é um ácido mesmo, professor? É uma substância que tem como único cátion o H+. Lembra que o professor fez com que você, sabe, decorasse uma frase insuportável, fiquei repetindo uma semana inteira? Cada hidrogênio arrancado é um elétron doado. Muito bem. Então, esses são os hidrogênios ionizáveis. Professor, mas eu lembro que ácidos tinha uma regra muito ruim para dar nome, né? Pericuíco osiposo, pericuíco osiposo, pericuíco osiposo, pericuíco osiposo, pericuíco osiposo. Lembrei já, professor, pode parar, tudo bem? Osiposo. Os NOx são os NOx dos elementos centrais, para você saber quando é um pericuíco osiposo. Mas agora a gente tem que separar os adultos das crianças, né, queridos? Lembra que eu pedi para você decorar 4 com muita, sim, certeza, 4 ácidos? Lembra de quais eram? Sulfúrico, lembra do maníaco do ácido sulfúrico da Zona Sul, talvez caia. Carbônico, nítrico, que é o dos explosivos, e o fosfórico. Esses daqui não adianta, você tem que saber. Tem que saber, senão é perda de tempo, senão você vai ficar redescobrindo fogo, reinventando a roda, e não dá, não posso ficar adorando a pílula aqui te enrolando, tem que saber. Tem que chegar na prova já com esses 4 assim, ó, na ponta da língua, metaforicamente, porque se tiver cospe que é ácido, pelo amor de Deus, né? Desculpa, piada idiota. Mas voltando aqui, então. Quando os ácidos, eles reagem com as bases, você faz a reação basa. Reação muito importante na química. Vamos brincar e fazer uma base aqui? Por favor, olhe para o quadro. Lembrem como é que é a base? Não pisca agora, olha para o quadro. Ó, pega o cátion da base, pega o ânion do ácido, juntou. Isso a gente chama de sal. Sal é o resíduo da base. O que é importante na base é a formação de água. Formei água, formei água. Prontinho. Tá aí, isso é uma base. Qual é o nome do sal, professor? Lembra do teimoso mosquito no bico do pato? Então, ácidos terminados em hídrico é muito fácil, viram sais com eto. Com oso, ito. Terminados em ico, ato. Lembra que eu pedi para você guardar os principais ânions para não passar por esse momento, assim, então, ensino básico, né? Como você já é um aluno diferenciado, você já sabe que tem que saber fosfato, carbonato, sulfato, nitrato. Isso aí vai te deixar léguas à frente do teu concorrente. Tudo bem? Então, o nome dele vai ser carbonato, porque veio do carbônico de cálcio. Tá, professor, isso aí tudo eu já sei, é muito fácil. Querido, sabe que às vezes a pretensão de saber as coisas
é a nossa principal fonte de erro. Esse mapinha conceitual de reação é tri importante para você, vai te ajudar muito nas reações inorgânicas da URGS. Antes de prosseguir aqui, eu só queria fazer um pequeno lembrete sobre alguns óxidos que são diferenciados e podem aparecer também. Os óxidos que são neutros são os óxidos que, como o próprio nome diz, são neutros, eles não são ácidos e nem básicos. Então eles não reagem com ácidos e bases. Haja vista que quem reage com uma base é um ácido, quem reage com um ácido é uma base. Os anfóteros podem ser os dois, o óxido de alumínio e o de zinco, são os mais importantes. Os mistos são aqueles que são resultados da soma de outros dois óxidos, como por exemplo o ímã. O ímã ele é um óxido misto, a gente chama de magnetita. Você tem os dois óxidos juntos, somados, para formar esse óxido duplo misto. E os peróxidos são aqueles nos quais o oxigênio vai ter NOx -1. Se você fizer um chiqueirinho aqui, você vai perceber que para dar zero, o NOx dele é -1. Então ele é um pouquinho diferente. Essas são as exceções dentro do contexto dos óxidos, que vale a pena saber, porque a URGS, infelizmente, pode cobrar. E aí já é a parte funda da piscina, né? Aquele aluno que é medicina que não pode abdicar de alguma questão que é previsível. De fato, isso pode cair, não estou mentindo para você. E outra coisa que também pode cair, lembrando que esse card já está pronto, está no seu grupo, basta você baixá-lo. E é isso aqui. Posso te usar agora intelectualmente? Pode ser? Não pisque então, por favor. Querido, tem que saber. Quando acontece uma dupla troca? 3 razões. Formação de água, formação de precipitado insolúvel e formação de produto volátil. Tem que saber. Vamos lá? Primeiro, a neutralização é uma reação de dupla troca. Então o nome que você tem aqui é dupla troca. Vamos escrever ali, troca. Fechou? Beleza. Como é que funciona uma dupla troca? É a troca de pares iônicos. Por favor, não pisque, apenas olhe para o quadro. Aqui, o que está acontecendo? Você não tem 2 OHs, agora tem, pronto. Vai haver um troca-troca. Gostei do teu, tu gostou do meu, então troca. Ó, troquei um cátion, troquei o ânion. Prontinho. E aqui você tem o quê? Águas. Pronto, acabou a reação. Então, quando você fez aqui as aguinhas, tá ali as aguinhas, fechou, você fez uma reação de dupla troca. Qual foi o motivo para essa reação de dupla troca? Formação de água. Tá, professor, tá muito velho, esclerosado. Tu acabou de falar isso. Calma, querido, estou explicando por que essa reação aconteceu. Ela aconteceu porque houve a formação de água. Vamos reforçar? Vamos lá. Ó, vamos fazer aqui embaixo, então, a próxima reação. Tá faltando um H, pronto, agora tem já 2 Hs. Então, gostei do teu, gostou do meu? Gostei, então troca. Beleza. Ó, trocou ânions com cátions, fechou aqui, querido, as aguinhas. Vamos só colocar aqui para você ter tudo junto. Prontinho, fizemos uma dupla troca. Fechou? Então, o seu sal vai ser CaCl2. Professor, por que aconteceu essa dupla troca? Porque formou água. E água é um indicativo de estabilidade na química. Quando puder haver formação de água, tanto para inorgânica quanto para orgânica, haverá reação. Outra coisa que a URGS vai te perguntar, duplas trocas são oxirreduções. Tu viu alguém mudar de carga aqui? Até porque está errado. Nunca uma dupla troca vai ser oxirredução. Está preparado? Vamos lá. Essa aqui, URGS 2005 e URGS 2009. Não dá para ir para a prova sem saber. Tá, professor, o que eu tenho que saber? Pergunta errada. Obviamente está no teu papel, assim, proteção de tela, né? Foto de fundo de celular, não tá? Não tá? Eu pedi para você fazer isso há 5 semanas atrás. Isso aqui! Tem que comer isso aqui! Tem que botar isso assim, ó, no teu quarto, tem que botar isso no lugar onde você mais olha. Por quê? Porque não tem regra, é decoreba, é violência gratuita. Eles vão perguntar assim, ó, cloretos, brometos e iodetos, quem são solúveis? Quase a maioria, exceto prata e chumbo, que são insolúveis. Sulfatos, carbonatos, quem são solúveis? Tem que decorar. Quais são os ácidos fortes? Nítrico, sulfúrico, HCl, HBr, HI. Bases fortes, grupo 1, grupo 2, seção, berílio e magnésio. Tem que saber, não adianta. Quer ver uma coisa? Vamos lá. Ó, vamos fazer aquela questão, tá?
Por essa reação, o URGS vai te perguntar, ela acontece ou não acontece? Resposta, sim, ela acontece. Sabe por quê? Porque aqui vai se formar um precipitado insolúvel. E quando a gente tem formação de precipitado insolúvel, afinal o cloreto de prata é insolúvel, vai haver reação de dupla troca. Então, ó, você vai fazer o quê? Você vai trocar os cátions e os ânions de lugar. Só isso, querido. Tudo bem? Reação, então, feita. Vai acontecer porque você vai ter a formação de precipitado insolúvel. Tá? URGS 2018. Exatamente isso. Não vai para a prova 100. Não, eu vou ir. Tudo bem, você é um indivíduo livre. Você tem liberdade. Mas lembrem que eu avisei. Vai cair. Tá? Então você tem tempo hábil para dar uma reforçadinha nisso aí. Outra coisa, de baixo, na minha opinião, a pior. Na de baixo, você tem produto volátil. Pá, chato pra caramba, mas a URGS pode cobrar. Vai haver dupla troca? Aqui sim, porque você vai formar hidróxido de amônio. Hidróxido de amônio é o amoníaco. Amoníaco é uma base fraca, eu vou colocar aqui embaixo ali. É uma base fraca e volátil, a única base fraca e volátil solúvel em água que a gente tem. Tá? Então ali você vai formar sulfato de cálcio, que é o gesso, e vai formar o amoníaco nessa reação, ok? Então tá ali, ó, 2NH4OH mais CaSO4. Por que vai acontecer reação aqui, professor? Porque formou produto volátil, né? Gasoso, assim por diante. Então é chato, mas vai cair. Talvez a resposta já esteja no quadro. Tudo bem? Tem essa revisadinha junto com a oração. Já está lá o cartãozinho. Posso ir embora, professor? Calma, falta bem pouquinho. Tá? Eu preciso de você ainda para algumas coisinhas que são importantes para a prova. Por exemplo, ligações químicas. Vimos já na aula passada o básico de ligações químicas, então eu não vou me ater muito à natureza das ligações, vou ser mais objetivo. Nas ligações químicas, você pode ter duas naturezas ou âmbitos. A natureza atômica e a molecular. Quando é atômica é muito mais fácil. A metais apenas metálica, excelentes condutores. Iônica, íons, ametal com metal, metal com ametal. Condutores apenas quando fundidos ou aquosos. E covalentes são a dos ametais. Entretanto, quando os ametais forem iguais, não formam-se polos. Quando os ametais forem diferentes, formam-se polos. Então, polar para os que são diferentes e apolar para os que são iguais, e eles não são condutores. Agora, quando você fala em molécula, é um pouquinho diferente. Nas moléculas, você tem muitas ligações atômicas, cada uma puxando para um lado os elétrons. Quando não existe vetor de atração de elétrons, tipo o cabo de guerra que está apresentado aqui, o oxigênio puxa os elétrons para lá, tanto quanto esse aqui puxa para cá, a soma vai dar zero. Então você vai ter uma molécula apolar. Quando a molécula tiver um vetor resultante, você vai chamá-la de polar. Por exemplo, o oxigênio puxa para cá, esse puxa para cá, então a resultante dessas forças é para cima. E veja, como é que eu sei que quem puxa? Querido, pela eletronegatividade, você sabe muito bem disso, conversamos muito sobre. O oxigênio, por ser mais negativo, vai puxar o elétron do enxofre. Quando a molécula ela é apolar, você tem Van der Waals de polo induzido. Quando a molécula é polar, Van der Waals de polo, ou se houver H-FON, você vai ter ligação de hidrogênio. Isso trabalhamos já. Agora, isso aqui não reforçamos, porque não cai no Enem. E não caiu. Na URGS vai cair, todo ano cai. Não tem como você escapar. Professor, bipirâmide trigonal, gangorra, forma T, quadrado planar. 2005, 2006. Pode cair? Pode, mas a chance é muito baixa. Sinceramente, não vale a pena você gastar seu tempo. Minha sugestão é, muito bem, essas 4 áreas de repulsão. O que é uma área de repulsão? Dá um branco, me julga. Não, querido, eu te ajudo, eu te julgo. Diferente, minha função aqui é outra. Ó, você pega o átomo central e coloca os elétrons de valência. E completa o octeto sempre dos mais negativos. E aí você vai ver quantos lugares tem elétrons ao redor do átomo central. Chamamos isso de área de repulsão. Você está cansado de ver isso aqui que eu vou mostrar para você agora? Que é o aplicativo da geometria molecular. Mas cada vez mais ele se torna relevante e importante, porque ele vai mostrar para você as repulsões.
Ah, então você tem ali duas áreas de repulsão, ó. Uma área repele a outra área. Se você coloca mais, olha ali, você vai repelindo, vai formando estruturas diferentes. Então, por que ele forma essas geometrias? Porque eles se repelem entre si. Então, se você tiver, vamos lá, duas áreas de repulsão é sempre linear. Três áreas de repulsão, veja se tem par de elétron livre, o PEL. Sem PEL, forma triângulo equilátero. Com PEL, angular. Quatro áreas de repulsão. Sem PEL, tetraédrico. Mas eu não sei o que é um tetraédrico. O Bruno vai me ajudar. Isso é um tetraédrico. Pode pegar isso, se tu quiser abrir aqui embaixo, pode planificar ainda, tá? Exatamente. Então, pode pegar, manuseia, que é do Bruno, não gastei nada, então a gente vai usar o material dele. Tá, pode brincar. Isso aí. Exatamente. Ó, pirâmide. Tem lá o PELzinho, forma pirâmide com quatro áreas. E se houver dois PEL, você vai ter angular. A URGS gosta muito de trabalhar as geometrias moleculares, queridos, com isso aqui. Teorias ácido-base. Tá? É chato, mas cai. Então, vamos lá. Quando você tem H+ doado, você tem um ácido. Quando você tem OH-, você tem uma base, mas só e somente para arrênios. Porque teve um cara chamado Bronsted que disse que o H+, quando ele é doado, caracteriza uma espécie chamada de ácido. E quando ele é recebido, uma espécie chamada de base. Bronsted trouxe a teoria mais inovadora de caráter ácido-base que tem, chamada de teoria protônica. Até chegar um cara, Gilbert Lewis, em 1916, que falou assim, ó, só um pouquinho. Por que só o cátion H+ é ácido? Por que só o ânion OH- é base? Negativo. Todo cátion a partir de agora é ácido, todo o ânion a partir de agora é base. E ele chamou os pobres de elétrons de cátions, ácidos, e os ricos em elétrons de básicos. Portanto, na orgânica a gente chama de eletrófilo e nucleófilo, inclusive, que são os ácidos e bases de Lewis. Veja, para Lewis, quem é ânion ou quem tem PEL sempre é uma base, porque pode ceder o par de elétrons. E para Lewis, quem não tem PEL ou é um cátion, sempre vai ser um ácido. Observem que esse cartãozinho aqui eu dei para os alunos de 2018 para 2019, tá? Preste atenção. Eu só dei uma requentada nele, mexi nas cores e tal. E trouxe para vocês esse ano de novo. Dá uma olhadinha aqui, ó. BF3 é F-, ânion. Para Lewis é sempre uma base, porque pode, ó, ceder o par de elétrons. O boro recebeu o par eletrônico. Então, o boro é um ácido de Lewis. Tu observou bem o exemplo? Está preparado? Para muitos, essa aqui foi a questão mais difícil da URG de 2019. Eu discordo. Eu acho que ela era muito previsível, mas o que é a minha opinião, né? De que ela vale? Absolutamente nada. Vamos lá? Questão para muitos mais difícil da prova da URGS desse ano. Leio só a pergunta. O composto BF3 apresenta geometria. Tu tá manuseando aí, planificou? Bacana, né? É coisa do Bruno, pode brincar. Pode estragar, é dele mesmo, tá? Então, se tu pegou agora o tetraedro, tu viu que para você ter um tetraedro, quantos átomos você tem que ter em cada vértice? Deixa eu te ajudar. 1, 2, 3, 4. No mínimo 4. E um central ligando todo mundo. Deixa eu te fazer uma pergunta. BF3 tem quantos átomos? 4, né? Tá, o tetraedro tem que ter 4 nas pontas mais 1 no meio. Quanto é que dá 4 nas pontas mais 1 no meio? 5. Então, se para ser um tetraedro você tem que ter no mínimo 5 átomos, você já arrisca duas alternativas sem nem ler a questão. Se você souber um pouquinho só de distribuição eletrônica, você vai lembrar que pirâmide tem que ter PEL. E o BF3 não tem PEL. Você distribui os elétrons do boro, que está na 13, portanto tem 3. Coloca os flúores, que são mais eletronegativos. Então eles é que vão mandar no octeto. Flúor, o que tu quer? Ah, eu quero um só. Beleza, então você vai ter, porque você é o mais forte. Então o que o boro quer? Não interessa. O boro é fraco. O fraco não tem vez, infelizmente, nas ligações químicas. Pois bem, você tem não uma exceção ao octeto, fala assim exceção no octeto se a pessoa se formou em 1960 e não teve evolução da química. A química evoluiu muito, sabe-se hoje que não existem ligações dativas e muito menos essa exceção ao octeto. Não, obedece-se o octeto do mais eletronegativo sempre e ponto. E é isso que você tem aqui. Querido, como não tem PEL no BF3, não pode ser pirâmide. Pronto, você já fica com duas alternativas.
Sempre é D, professor. D. Peço desculpas. Infelizmente não é a D. Só nesse caso. Aqui o que você tem? Veja, o BF3 tem o boro, que não tem elétron sobrando, não tem pell, então ele nunca vai poder ser uma base de Lewis. E se ele não pode ser uma base de Lewis, ele só pode ser o quê? O ácido de Lewis. Mas, professor, que explicação? A tua explicação é muito ruim. Não faz sentido nenhum. Veja aqui, ó, o oxigênio tem um pellzinho. Veja o elétron. Ó, viu? Vem aqui para o boro. O oxigênio deu o seu elétron para o boro. Se o oxigênio deu o par de elétrons, o boro recebeu o par de elétrons, quem doa é uma base, quem recebe é um ácido para Lewis. Resposta da questão, trigonal plana e BF3, ácido de Lewis. Exatamente o mesmo exemplo que a gente viu no cartãozinho no ano anterior. Tá? Para muitos essa foi a questão mais difícil da prova. Professor, me liberta. Querido, eu peço perdão, eu já vou te libertar, mas tem uma coisa que não pode, sabe, deixar para trás, assim, você não pode ficar sem ver. Uma matéria que, a que tu mais gosta. Qual matéria que eu estou falando? Estequiometria. Gênio. Cereja do bolo. Então vamos encerrar hoje de forma apoteótica. E professor, mas é que passou o horário da aula. Mas é que, querido, é para o teu bem. Você sabe que a nossa estratégia de estudo consiste em estudar infinito, muito não é o bastante, nas 2 semanas, ou né, contabilizando 3, na antepenúltima e na penúltima. E na última semana o que a gente faz? Nada. A gente descansa, a gente só faz revisão de conceitos, não faz exercícios. Vocês viram que muitos colegas de vocês se mataram estudando na última semana para o Enem, e veja o quão válido isso foi. Né? De fato, não é producente. Então, a gente precisa de organização. Portanto, vamos avaliar a estequiometria e eu te liberto. É bem rapidinho. Estequiometria é uma matéria muito assim, mal vista e de forma injusta, porque na URGS ela é muito fácil. Você tem 2 possibilidades para estequio na URGS, com ou sem equação. Se for sem equação, só se pode resolver assim. A prova vai te perguntar assim, quantos litros para tudo? O que o exercício te der, tem que ir na segunda linha. Se tu puser na primeira, já chuta na D, tá? Porque daí tu vai errar a questão, então a chance de acertar chutando na D é muito mais alta. Quantos litros? Aí você bota X litros. E em cima você pega litros e coloca na primeira linha da regra de 3 para ser a sua referência proporcional. Você vai ter com 1 milhão de moléculas de monóxido na CNTP. Peraí, molécula, tu falou? Molécula. Molécula está escrito aqui. Você pega esse número e coloca aqui. Pronto. Você vai ter 600 sextilhões, então para 22,4. 1 milhão, que é do exercício, está para X. Acabou a minha questão. Professor, mas aqui na prova eles perguntam assim, ó. Quantos mols de átomos de carbono... Não. De oxigênio... Não. Te decide, tá bom. Hidrogênio eu vou ter com 10 mols de metanol. Ninguém acerta isso. Querido, é uma barbada. Quando eles te perguntam quantidade de átomos numa partícula plural, basta você pegar quanto você tem dessa partícula e multiplicar pelo número de átomos em questão que você quer. O que tu quer? Eu quero hidrogênio, meu professor. Tá, quantos hidrogênios tem ali? 6 vezes 6. Pronto, 60. Não, professor, mas é que eu sou meio indeciso, agora eu quero carbono. Não tem problema, querido. Calma, vamos fazer pro carbono. Você quer carbono? Quero. Vezes 2. Não pode ser só isso. Não, professor, então tá. Se é fácil assim, eu quero mais. Eu quero para tudo. Tá, vamos fazer para tudo. 2 mais 6 numa conta rápida dá 8, mais 1 dá 9. Vezes 9. Pronto, tá aí. Ok, acabou a questão. Mas é só isso? Uhum. E na URGS é mais fácil ainda por um motivo. Quando você tem reações químicas, equações, basta você fazer a nossa querida tabelinha MMMV. Na tabela MMMV, você cola a proporção dos próprios coeficientes da reação, que é o segredo daquela reação. Feito isso, você faz mol, massa, molécula e volume, MMMV. No mol você preenche com mol, na massa você bota a massa da tabela, na molécula 600 sextilhões e no volume 22,4. Não esquecendo jamais de preencher com os coeficientes de cada componente. Feito isso, você vem para a sua regra de 3, que consiste: a primeira linha sempre sai da equação e a segunda linha do exercício. Como funciona? Quantos litros de C eu vou fazer com tantos gramas de A?
Ele falou gramas de A? Falou. Você pega gramas de A, falou litros de C, né? Isso. Você pega litros de C, estabeleceu a relação entre grama e litro, e não esquece que isso é sempre 100%. Vai, eu aprendi que é só fazer a porcentagem no final e tá pronto. Tu vai errar a questão. Oi, tá me agorando? Não, eu tô dizendo que tu não tá entendendo, tá decorando. E se tu é adestrado em estequiometria, a chance de acerto que tu vai ter é muito baixa. Te disse, chuta na D. Tu não pode fazer isso, eu já expliquei para você. Quando você tiver questões de rendimento, que tecnicamente são um pouco mais difíceis, basta você fazer uma regra de 3 composta, usem a matemática de vocês. Na primeira linha é o ideal, é como tem que ser, 100%. Se ele te der um rendimento de 20%, você faz assim, ó. A massa que você tem é igual a uma quantidade nova do componente que você vai ter e 20%. Aí você descobre com 20% quanto que você vai fazer. Assim. Deste modo, você olha de forma integral a sua conta e não de forma segmentada. Tá? Então, se você é tão mágico assim, faz a questão para eu ver. Claro, querido, não tem problema. Vamos lá. Bom, a última questão da aulinha de hoje. Graças a Deus, né, professor? Calma, eu quero teu bem, querido. Vamos lá. Errou. Não, errou. Desculpa, mas eu tenho que ser. Alguém tem que fazer o papel de chato. Tá fazendo bem, né, professor? Calma. Pode xingar. Se te faz sentir melhor, xinga. Xinga. Tu tá acostumado com o escrutínio social. A quantidade em gramas, já para tudo, de açúcar. O bom aluno já fez tanta questão com sacarose que ele já sabe até a massa de cabeça dela, da glicose. Claro. Não tô brincando. Pode fazer, faz com calma. Vai demorar, mas o senhor vai chegar lá. Pega a massinha da tabela do açúcar, da sacarose, que é 342. Tá, mas por quê, professor? Porque ele perguntou a quantidade gramas de açúcar. Então você quer saber quantos gramas de açúcar. Para você responder essa pergunta, você precisa da comparação que sai da equação química. Você vai precisar para fazer 1 litro de cachaça com 46% em massa de etanol. A massa, né? Ó, massa de etanol. A massa molar do etanol é 46. Como tem 4 mols, vezes 4. Tá aí agora, professor? Bom, o que complicou a vida de muitos alunos aqui foi a questão do 46%. Mas pensa um pouquinho comigo, veja, é aproximadamente. Então, mas como é que eu vou saber? Quanto é que pesa 1 litro? Se aguardente, cachaça não tem água, não sei, eu não estou bebendo esse ano, estou com foco. Querida, é aguardente, claro que tem água. E da água é 1. 1 litro tem uma massa de 1 quilo. E 1 quilo tem uma massa de 1000 gramas. Então faz aproximadamente. Isso vai te dar 100%. Ele não disse que é 46% a massa do etanol? 460 gramas. Pronto. 460 gramas vai ter X. Ao resolver essa regrinha de 3, terminarás com 3.420 dividido por 4. Ai, parei que eu vou fazer a casinha. Não, querido. 32 dividido por 4 dá 8. Quantas alternativas começam com 8? A da aprovação, te falei. Eu nem ia fazer isso aí, eu ia chutar na D. E ia ter sucesso, como sempre. Porque é sempre a letra D. De coração, queria pedir desculpas para vocês, mas foi por algo necessário. Temos uma revisão mais extenuante nas 2 primeiras aulas e bem tranquila na última. Vou mandar para vocês na quarta-feira, que antecede a minha prova, a revisão para você assistir em casa e manteremos esse ritmo. E já vou passar para ti os 3 temas. O que você não pode esquecer, que quinta e sexta-feira tem plantão. Façam plantões, por favor. Muito obrigado por dividir esse feriado comigo, né? Bom descanso para vocês, vai dar tudo certo. E, enfim, até semana que vem.